Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar por que o sumo sacerdote condenou Tiago, irmão de Jesus, à morte. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e nos abençoe com o seu like, ok? Se você se escandalizou com o sumo sacerdote Caifás quando ele arquitetou a prisão e a morte de Jesus, neste vídeo você vai saber como Tiago, irmão do Senhor, foi covardemente morto. Tiago, o irmão do Senhor, ele era chamado o Justo por causa da sua retidão, religiosidade e notável virtude. Ele morreu como mártir em 62 d.C. O sobrenome o Justo também nos ajuda a distingui-lo dos outros apóstolos chamados Tiago Maior e Tiago Menor. A Bíblia não entra em detalhes sobre a vida pessoal de Tiago, irmão do Senhor. A fonte mais confiável sobre a história de sua vida nos é contada pelos historiadores Eusébio de Cesareia e Flávio Joséfo. Sabemos que muito ainda se discute se os irmãos de Jesus eram seus meios irmãos de sangue ou somente irmãos de criação. Na verdade, boa parte dessa discussão sobre se Jesus teve irmãos de sangue ou não se concentra especialmente na questão da virgindade perpétua de Maria. Em várias passagens dos evangelhos, há menções diretas ou indiretas a irmãos e irmãs de Jesus, todos filhos de Maria. Ao contar como Jesus nasceu, o evangelho de Lucas nos diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Se Jesus fosse o único filho de Maria, não haveria por que referir-se a ele como primogênito. Se Jesus foi o primogênito, é porque teve mais irmãos, porque senão Jesus seria chamado o unigênito de Maria. Jesus não teve apenas irmãos, mas também irmãs. Os nomes dos seus irmãos são conhecidos como José, Tiago, Judas e Simão. Mas na Bíblia não diz o nome das suas irmãs. Ao que tudo indica, Tiago era o filho mais velho de Maria e José depois de Jesus. E ele aparece à frente em todas as menções dos irmãos de Jesus. O que geralmente ocorre com os mais velhos. E é de longe o que assume maior protagonismo. Tiago pertencia a uma família de classe média, mas não passavam necessidade, até porque o seu pai José, ele tinha um ofício muito respeitado, que era a carpintaria. E é bem provável que José tenha ensinado Jesus e seus irmãos a profissão de carpinteiro, pois naquela época era natural que o filho seguisse os passos profissionais do pai. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Você, assim como eu, tem parentes que não creem em Jesus? Se a sua resposta for sim, não fique triste, pois estamos juntos. E em boa companhia, pois Jesus também tinha esses parentes. De acordo com o apóstolo João, assim que Jesus começou o seu ministério, nem os seus irmãos criam nele. Nenhum dos irmãos de Jesus é mencionado como um discípulo durante seu ministério pré-crucificação. Mas após a ressurreição e a ascensão, ali estão eles no cenáculo, adorando-o como um Deus. Quando Jesus começou a pregar, os fariseus se admiraram com o seu conhecimento e com os milagres que Jesus realizava. E disseram: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isso? Nesta passagem, os conterrâneos de Jesus admiravam com seus feitos miraculosos e questionavam como poderia ele possuir tais poderes e onde ele havia adquirido toda aquela sabedoria. Pois todos conheciam seus pais, seus irmãos e suas irmãs. Jesus andava por todas as regiões levando a palavra de vida eterna. O ministério de Jesus era muito valioso, com cura das mais variadas enfermidades. Ele abriu os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos, aos paralíticos fazia andar. Ele pregava a palavra de Deus a toda criatura, sem acepção de pessoas. Mas os seus irmãos nutriam uma inveja velada dele.
e não perdiam a oportunidade de tentá-lo. Em um determinado tempo, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. E ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, seus irmãos então chegaram até Jesus e disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus agiam como o povo em geral da época. Eles queriam expor Jesus ao público, porque eles sabiam que os líderes religiosos queriam matá-lo, e principalmente os maiorais do judaísmo. Jesus pregava a verdade, o que era necessário para a salvação das almas imortais. Naquele momento, os seus irmãos eram tão ignorantes da palavra quanto os demais cidadãos daquela época. Mas o Senhor Jesus foi complacente com seus irmãos e respondeu-lhes: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras elas são más. Mesmo sendo muito religioso, Tiago não cria que Jesus era o Messias até a sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo nos informa que o Senhor Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. Depois, apareceu a Tiago. A Bíblia não relata como foi a conversa de Tiago com o Cristo ressurreto, e nem quantas conversas especiais ele teve com o Senhor Jesus antes e depois de começar o seu ministério. Mas sabemos que houve uma conversa muito especial e transformadora entre eles. Veja como essa conversa ela foi tão transformadora que Tiago, ao enviar uma carta às 12 tribos de Israel, ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas sim como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! No meio cristão, fala-se muito pouco da história de Tiago, irmão do Senhor. Tiago, ele orava tanto que os seus joelhos eram duros como os de camelo. Ele foi uma importante figura nos primeiros anos do cristianismo da era apostólica. Os apóstolos o elegeram por unanimidade como o primeiro bispo de Jerusalém. E assim, ele permaneceu durante aproximadamente 30 anos na liderança da igreja de Jerusalém. Nesse tempo, Tiago atraiu muitos judeus e gentios à fé em Jesus Cristo através da sua pregação e do seu testemunho. Aleluias! No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo também cita Tiago, Pedro e João como sendo os 3 pilares da igreja. E em 1 Coríntios, Paulo indica que Tiago ele era casado. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos Tiago como líder do concílio de Jerusalém. E quando Pedro, tendo escapado milagrosamente da prisão, precisa fugir de Jerusalém por causa da perseguição de Herodes Agripa I, ele vai até a casa de Maria e pede que Tiago seja informado. Quando Paulo chegou a Jerusalém para entregar o dinheiro que ele levantou para os fiéis, foi com Tiago que ele conversou. E foi Tiago que instituiu que ele se purificasse ritualmente no templo de Herodes para provar sua fé e negar rumores de que estivesse pregando a rebelião. Tiago, ele ficou muito conhecido na época, porém, ele estava desagradando aos doutores da lei. Quando Ananias se tornou sumo sacerdote, eles e os outros anciões decidiram matar Tiago por ser um pregador de Cristo. Eles então aproveitaram a morte do governador Pórcio Festo, pois o governador substituto demorou um tempo para chegar a Jerusalém. E nesse período instalou-se a anarquia, com os sumos sacerdotes rivais, eles competiam em batalhas de rua. E nessa ocasião foi que mataram Tiago covardemente. Os historiadores nos relatam que os escribas e os fariseus foram até Tiago e pediram para que ele subisse até o pináculo do templo, de modo que o povo pudesse ouvir, e que as suas palavras seriam claramente ouvidas por todos, pois era a época da Páscoa e todas as tribos vieram para as festividades. Tiago
corajosamente subiu ao pináculo do templo e testemunhou que Jesus estava sentado à direita do Todo-Poderoso e virá sobre as nuvens para julgar o mundo com bondade. Aleluias! Os escribas e fariseus então empurraram Tiago do alto do pináculo, que era de aproximadamente 30 metros. E para desespero deles, Tiago sobreviveu. E se ajoelhando-se disse: Eu imploro-te, Senhor, Deus nosso Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Tiago então foi apedrejado e, não se dando por satisfeito, os escribas e fariseus bateram violentamente com um porrete na cabeça dele. Neste momento, você que está nos assistindo agora pode estar também passando por uma rejeição no trabalho, no colégio ou até mesmo na sua família, assim como Jesus passou com seus irmãos. Portanto, não desista de orar por seus amigos e parentes que não creem em Jesus. Não tome a resistência deles como a palavra final. Assim como Tiago, eles ainda podem crer e serem muito usados de maneira significativa no reino de Deus. O Senhor Jesus não promete que todos os parentes, irmãos e filhos de um cristão irão crer, mas ele promete dolorosamente que algumas famílias irão se dividir por causa do seu nome. E você, o que achou deste vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal, compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.